Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Como sempre o fazemos, para nossa harmonização, faremos uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico. Aprendamos, no entanto. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, Timóteo 4,15. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo o sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas à maneira do aposentado recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos inspira nesse instante, todo o amparo, todo equilíbrio, toda serenidade. Gratidão, Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem para aprender conosco sobre as lições morais por vós deixada. Com a sua permissão, agradecemos, Senhor, a presença de cada um desses irmãos. Gratidão pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Gratidão pela nossa saúde, pelo nosso emprego. Gratidão pelos nossos entes queridos, encarnados e encarnados, pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz que rogamos para nós outros recaia igualmente sobre cada um dos nossos irmãos sobre este plano. Assim, Pai, imensamente agradecidos por esta oportunidade bendita, em vossa presença, na presença de nossa Mãe Maria, rogamos ainda como pedidos que somos, que a vossa luz, que a vossa proteção recaia sobre todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, que eles possam receber nesse instante as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, e a todos os nossos irmãos que padecem de outras dores e misérias por este plano terra, seja nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas ruas em estado de drogadição, aqueles irmãos que padecem as misérias pelas enchentes no Rio Grande do Sul, no Maranhão, nas guerras em Israel, em Palestina, na Ucrânia, que a vossa luz se faça presente, Senhor Jesus, que o vosso amor toque o coração de cada um desses irmãos, que a calma, a resignação seja uma tônica constante na vida de cada um desses irmãos. E assim, imensamente agradecidos com a oração que nos ensinastes,
damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Que assim seja. Para a nossa reflexão na noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nas aflições da vida, instrução preliminar. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele pode nos atender quando tenham um objetivo útil e sério. Mas como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime, nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. E aí orienta-nos essa prece, que façamos o pedido logo em seguida. Então esse capítulo 28, ele traz uma coletânea de preces, não que necessitemos fazer preces decoradas, como nós já vimos, nós temos a diferença entre orar e rezar. Orar, a gente faz isso espontaneamente do nosso coração. Podemos fazer uma simples frase, agradecendo, regozijando ou pedindo. São três situações que nós podemos nos sintonizar com o mais alto para realizarmos: pedido, a gratidão e louvar. E aí nos ensina o capítulo 28 como é que nós devemos orar. E os Espíritos colocaram exatamente neste capítulo a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como instrução preliminar para todas as demais preces, coletâneas de preces, que traz Kardec no capítulo 28 do Evangelho. E como nós acabamos de fazer a oração dominical, a oração do Pai Nosso, nós podemos perceber plenamente que uma das falas é: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não a nossa vontade, mas via de regra, quando nós oramos a Deus, a Jesus, seja através dos nossos protetores, dos nossos guias, como intercessores junto ao Pai, nós o fazemos já querendo que nós tenhamos o retorno daquilo que nós pedimos. E muitas das vezes não é aquilo que nós merecemos e não é aquilo que nós necessitamos. Muitas das vezes pedimos e pedimos equivocadamente ao Pai aquilo que nós não merecemos e aquilo que vai trazer mais dissabores do que alegrias ao nosso viver. E desta forma o Pai não nos concede. E via de regra nós remungamos, nós blasfemamos contra as leis de Deus. Eu faço tudo, eu peço a Deus,
e não sou atendido. Mas como nos ensina essa prece que nós acabamos de ver, é exatamente isto que o Cristo faz por nós. Por quê? Porque nós não sabemos pedir, e se pedimos errado, como um pai educa um filho, nós devemos exatamente conceder aos nossos filhos o quê? Aquilo que é necessário, não aquilo que ele quer. E muitas das vezes os pedidos materiais que nós fazemos é simplesmente para o nosso engrandecimento, para favorecer o nosso egoísmo, para favorecer o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa cupidez, e não é isso que o Cristo espera, e não é isso que o Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou exatamente o contrário, que nós possamos dar mais valores às coisas do Espírito, porque quanto mais valorizarmos as coisas do Espírito, mais serenidade, mais equilíbrio, mais harmonia nós teremos nas vidas vindouras. Então que nós possamos, nessa presente encarnação em que nos encontramos, possamos com toda serenidade, com toda a calma e resignação, como nos conclama o capítulo 5 do Evangelho, que é o antídoto da loucura e para o suicídio, essa calma, essa resignação possa ser a tônica das nossas vidas, porque muitas das coisas que nos acontecem nós não vamos ter condições de mudar, e a isso nós devemos aceitar, a isso nós devemos ser resignados. Mas naquilo que nós tivermos condições de lutar, nós devemos arregaçar as mangas, lutar, sustentados por esse amor de Pai, por esse amor que Deus nutre por cada um de nós. Deus não quer a nossa punição, Deus não é um Deus de injustiça, não é um Deus de castigo, muito pelo contrário. As leis de Deus, como eu sempre faço questão de dizer, elas não são punitivas, as leis de Deus são corretivas. Elas nos oportunizam a cada reencarnação a possibilidade de nós fazermos diferente tudo aquilo que nós fizemos outrora nas vidas passadas. Então, nessa presente reencarnação, seja com os nossos entes queridos, seja no trabalho, seja no nosso convívio com os amigos, nós estamos exatamente no local e no lugar que deveríamos estar, resgatando, expiando as faltas que nós cometemos outrora, e muitas das vezes nós não conseguimos entender. Por isso que quando Kardec indagou na espiritualidade maior como é a caridade da forma que entendia Jesus, obteve dos imortais a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. E perdoar não significa termos à nossa mesa aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos traíram, aqueles que nos causaram dissabores, mas simplesmente o perdão que liberta a nós das presas, das algemas, da incompreensão, e para que nós, no plano espiritual, não venhamos a ser os obsessores na vida futura. Então, que nós possamos realmente nos libertar de todas as amarras contra aqueles que foram os causadores, muitas das vezes, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, mas que com toda certeza também não somos as vítimas inocentes como sempre gostamos de pensar, porque nós trazemos das vidas passadas algumas reminiscências que nos fazem estar exatamente onde estamos nessa presente encarnação, em convívio com estes que nos cercam, que muitos nos são caros, mas outros a gente tem profunda aversão. Por quê? Exatamente porque nós estamos endividados com esses irmãos de vidas pretéritas, e nós precisamos nos libertar o mais rápido possível enquanto estamos com eles no caminho, como nos ensinou o Cristo. Então, que nas tribulações, nas aflições do nosso dia a dia, nós saibamos pedir a Deus tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, mas principalmente paciência, tolerância, fé,
para que a gente possa ter a convicção, a confiança necessária e a boa vontade para nós lutarmos os nossos embates, para que nós possamos travar essas batalhas diárias com muita firmeza, com muita dedicação, sem nos sucumbir às tentações da vida. Pois, como nos ensina essa doutrina maravilhosa, fora da caridade não há salvação, não é fora da religião. Então, que nós possamos fazer da caridade, como nos ensinou nosso querido Chico, a nossa porta estreita, para que nós possamos estar ligados à espiritualidade maior, para que nós possamos nos libertar dos nossos obsessores, dos nossos inimigos de vidas passadas, e que possamos ter a oportunidade de sermos beneficiados por Deus nosso Pai naquilo que realmente for o necessário, sendo feita a sua vontade, tanto na terra quanto ela é feita no céu. Então vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos envolveu, nos intuiu, nos inspirou nessa noite de hoje, pela oportunidade bendita de mais esse aprendizado, que nós possamos, Senhor Jesus, sabermos pedir, mas que possamos pedir, via de regra, forças, boa vontade, que aumente a nossa fé, que não nos deixe cair em tentações e que nós possamos vermos amparado a todo tempo pela espiritualidade maior, a nos intuir, a nos assistir, a nos inspirar na prática do bem, da benevolência, da indulgência e do perdão. Assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, na certeza de mais uma semana na vossa presença, amparados pelo teu amor e pela tua misericórdia, que os nossos lares sejam protegidos, amparados pela espiritualidade maior que assiste e envolve a cada um de nós neste plano, e que a mesma luz que rogamos para nós recaia sobre os lares dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos e de todos aqueles que comungam do teu amor e da tua compaixão, Senhor Jesus. Assim, agradecidos por essa oportunidade, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.